Conosco nessa noite, amém? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32, aleluias. Êxodo, capítulo 32. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 1, assim diz a palavra: o bezerro de ouro. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses, que nos conduza, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tire os brincos de ouros de suas mulheres, e de seus filhos, e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouros e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios e comunhão. O povo se assentou para comer e beber. Levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, o que tirou do Egito, corrompeu-se muito depressa. Desviaram-se daquilo que lhe ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram-lhe: eis aí, ó Israel, o seu Deus, que tiraram você do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tendo visto que esse povo é um povo obstinado, deixa-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu o destrua, pois farei de você uma grande nação. Amém? Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor Deus, nós te damos graça pela tua bondade e misericórdia. Diante do Senhor, a tua palavra foi lida, foi falada. Que o teu Espírito Santo nessa noite venha em direção aos nossos corações e falar conosco aqui que nós necessitamos, ó Pai. De uma forma maravilhosa, Pai, traga ao nosso coração o discernimento e o entendimento daquilo que nós precisamos para essa noite, ó Pai. Que ninguém que é dessas portas adentradas, ó Pai, saia da mesma forma, mas que saia tocado pelo teu Espírito Santo. Pois há coisas a qual o Senhor quer nos falar, nos direcionar e nos trazer à memória, Pai. Então que seja assim nessa noite, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio para falar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor nosso Deus, Ele teve o plano da criação do ser humano, Ele teve um plano específico. O plano do Senhor foi ter um relacionamento com o homem. Então nós fomos criados não somente para caminhar ou vagar por essa terra, mas o propósito inicial de Deus foi que o homem pudesse ter um relacionamento com Ele. A gente vê isso lá, Deus do Jardim do Éden, quando o Senhor, Ele desce e cria Adão ali, do pó da terra, Ele forma aquele barro e sopra em suas narinas o fôlego de vida, e aquele passa a ser alma vivente. Aquele que era um barro, aquele que era algo feito ali pelas mãos de Deus, torna-se alma vivente. E o Senhor começa a ter um relacionamento com Adão, começa a ter um relacionamento com Eva. A Bíblia vai nos falar que toda viração do dia, ele vinha para ter um encontro com o homem. Então naquele momento estava iniciando um relacionamento entre Deus e o homem, a quem ele criara, a quem ele formou do pó da terra. E a Bíblia vai nos falar que ele criou o homem e através da corrupção do homem ele pecou e foi tirado do Jardim do Éden. Então ele foi colocado para fora e começou a ter que lavrar a terra, começou a ter que cultivar a terra para ele ter o seu próprio alimento. E daí então começa a nossa jornada. O pecado ele veio, o pecado sujou a nossa imagem diante de Deus, mas em todo o tempo Deus ele permaneceu conosco, permaneceu ao nosso lado, permaneceu nos guiando, direcionando. E nisso a corrupção aumentou e Deus achou Noé mandou Noé construir uma arca e teve o dilúvio, onde tudo ali basicamente recomeçou.
mas o homem sempre inclinava a desobedecer a Deus. Sempre o nosso coração tem essa tendência humana a desobedecer e ir contra os princípios de Deus. E sempre Deus tem chamado nós, homens e de mulheres, para retornarmos para a presença dEle. Pois todos nós sabemos que não há outro lugar melhor do que a presença de Deus. Mas muitas das vezes nós somos levados pelos nossos desejos carnais. Muitas das vezes nós somos levados pela corrupção que é em nós. E muitas das vezes nós acabamos escolhendo as coisas desse mundo. Nós acabamos escolhendo a inclinação da nossa carne. E foi dessa mesma forma, onde Deus várias vezes fez aliança com o seu povo, onde várias vezes Deus veio visitar o povo, levantou homens, levantou profetas, levantou pessoas, para que trouxesse novamente o povo de Deus para reconciliar com Deus. E chegou uma certa época que Deus levantou Abraão, e Deus chama Abraão ali e fala com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Novamente Deus estava separando um povo para si, um povo para não conviver ou viver com a podridão que o mundo já estava, mas um povo que fosse separado para a adoração ao Deus verdadeiro. Se a gente for analisar a história da Bíblia, a todo momento Deus procura esse relacionamento com o homem, e Deus a todo momento está do nosso lado, mas nós muitas das vezes escolhemos nos afastar de Deus, escolhemos nos corromper pelas nossas paixões. Quando Deus ele levanta Abraão, ele faz uma chamada para Abraão e faz uma promessa, que ele faria ele mais numerosos do que a areia da terra e que as estrelas do céu. Então Abraão, em obediência à voz de Deus, ele sai e começa a caminhar sobre a direção de Deus. Quando ele sai da terra, ele começa a caminhar e começa a vagar, vai para alguns lugares e continua andando com Deus. Deus prospera aquele homem, faz ele grande, e chega um determinado tempo que Abraão também morre, e de Abraão vem a sua descendência, vem Isaac, vem Jacó, vem toda aquela descendência que Deus prometeu a ele. E durante a história a gente vai ver que vai chegar até os 12 patriarcas, que são os 12 filhos de Jacó, onde novamente Deus está ali com ele, Deus faz uma promessa e Deus caminha com aquele povo. Depois da morte de Jacó, aquele povo ele é levado cativo para o Egito, e onde eles ficam ali cerca de 400 anos como escravos, vivendo aprisionados, vivendo ali, sofrendo na mão a opressão. E novamente Deus levanta um homem chamado Moisés, para libertar o povo, para libertar o povo que estava em sofrimento. Da mesma forma, somos nós na presença de Deus. Quando nós voltar o nosso coração e clamar a Deus, sempre Ele vai estar do nosso lado para nos socorrer. O que muitas vezes nós não fazemos é clamar ao Senhor. Todas as vezes que o povo de Deus se voltou para o Senhor e clamou a Ele, pediu socorro, Deus ele nunca deixou nenhum dos seus sofrer. Deus ele nunca deixou nenhum dos seus desamparado. A todo momento Deus está do nosso lado. O problema é que nós sempre inclinamos a desobedecer a Deus. Então, novamente, aquele povo clamou a Deus e Deus levantou um libertador. E esse libertador era Moisés. Então, Moisés vai lá, tira o povo do Egito e, através da vida de Moisés, ele é levado a sair do Egito, onde ele é levado para o deserto. Mas, novamente, o povo de Deus ele se inclinou a desobedecer a Deus. Deus tirou do Egito, enviou as 10 pragas, Deus abriu o mar vermelho de uma forma que hoje nenhum de nós conseguimos entender, mas nós somente cremos porque sabemos que o Deus a qual nós cremos é um Deus poderoso, um Deus que não há nada impossível. Às vezes para a ciência, às vezes para as pessoas, foi impossível o que Deus fez, mas nós sabemos que o Deus a qual nós cremos é o Deus do impossível. O Deus que abre mar, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que faz brotar água da rocha, o Deus que faz o impossível, é o Deus a qual nós servimos. E da mesma forma, aquele povo, eles começaram a murmurar diante de Deus naquela terra. E onde Deus, na sua ira, falou que enquanto aquele povo estivesse vivo, nenhum deles entraria na terra prometida, apenas Josué e Caleb, porque eles foram fiéis ao Senhor. E nesse contexto é onde a gente chega nessa passagem, aonde a Bíblia vai nos falar que Moisés ele subiu ao monte para ali ter um particular com Deus, onde Deus deu para ele as tábuas da lei, para que Moisés, através dessas leis, guiasse o seu povo. Através daqueles ensinamentos, Moisés pudesse conduzir o povo de Deus. E todos nós conhecemos os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu entendimento, com toda a tua força.
não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, e entre outros. Então, quando Moisés ele estava ali tendo o seu íntimo, o seu particular com Deus, e o próprio Deus escreveu com o seu dedo naquelas tábuas as leis, o povo lá embaixo se corrompeu. O povo lá embaixo rapidamente deixou o Senhor Deus, o Deus que tinha tirado eles do sofrimento, que tinha tirado a opressão, para se voltar para os ídolos do seu coração. E aqui hoje, nessa noite, é onde começa aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. O tema da mensagem que eu quero trazer nessa noite: os ídolos em nosso coração. Todos nós, às vezes, temos levantado ídolos no nosso coração. Ídolos a qual, às vezes, tem nos afastado da presença de Deus. Muitos de nós, às vezes, achamos que ídolos é somente uma imagem. Achamos que, muitas vezes, ídolo é somente aquilo que, às vezes, no catolicismo, às vezes, em outras religiões, eles cultuam. Não, os ídolos vão muito além de imagens. Muitas vezes, nós temos guardado ídolos no nosso coração, e esse ídolo tem tomado o lugar de Deus. E a Bíblia vai nos falar que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Nós temos que nos examinar todos os dias para saber quem tem sido o nosso Deus. Eu tenho adorado um Deus verdadeiro, eu tenho criado um ídolo em meu coração. Porque a partir do momento que eu crio um ídolo no meu coração, eu deixo de adorar o Deus verdadeiro para adorar um Deus que eu mesmo criei. E nesse momento a gente corre um risco muito grande de às vezes cair em perdição, cair em caminhos que nos levará para longe da presença do Senhor. No sentido bíblico, idolatria não é a adoração de qualquer coisa, ou seja, que não seja Deus, o Deus único, seja por meio de imagens, objetos, ou mesmo pela exaltação de conceitos pessoais, ou posses que tomam o lugar de Deus na vida de uma pessoa. É colocar a confiança e a prioridade em algo que não é Deus, resultado na busca por satisfação em coisas finitas e na corrupção moral e espiritual. Então, quando a gente vai olhar o que é idolatria, idolatria não é somente eu adorar uma imagem, também faz parte, mas hoje no nosso meio a gente tem vivido uma era a qual nós temos adorado várias coisas, adorado pessoas, adorado objeto, adorado a gente mesmo. Muitos de nós às vezes colocamos a nossa figura como um próprio Deus e deixamos de adorar Deus para adorar nós mesmos. E se a gente pegar por várias vezes na Bíblia, a gente vê o povo de Deus deixando de buscar a Deus para adorar aos ídolos. E uma das coisas hoje no nosso meio que acontece muito, e a gente acha que não, mas um dos ídolos hoje que está no nosso meio, que às vezes de forma escondida, é o dinheiro. A Bíblia vai falar que o dinheiro é a raiz de todos os males. E pelo amor a esse dinheiro, muitos de nós temos desviado do caminho do Senhor, porque nós tornamos um dinheiro um Deus da nossa vida, e deixamos muitas das vezes de olhar para Deus, para olhar para os bens materiais. Se a gente olhar pela história da Bíblia, a gente vai ver que vários homens de Deus, eles se deixaram corromper por dinheiro. Se a gente pegar o exemplo de Judas, ele traiu Jesus por causa de dinheiro. Ele deixou se corromper por causa de coisas materiais. E quantos de nós, na nossa vida hoje, nos temos corrompido pelo dinheiro? Às vezes nós temos deixado de servir a Deus para servir o dinheiro. Uma das frases que eu escuto sempre, e é uma frase muito perigosa, eu sou crente, mas lá no meu serviço é profissional. Meus irmãos, ser crente não é você ser crente em um lugar. Crente é a nossa essência. Eu ser crente é aquilo que eu sou. Eu não posso ser aquele crente camaleão em cada espaço eu vou ser de uma forma. Não. O crente é o meu princípio. Quando eu falo que sou crente em Deus, a minha vida vai ser regida de acordo com os princípios de Deus, não de acordo com o local ou o lugar que eu vou estar, mas a minha vida ela é dirigida pelos princípios de Deus. E quais são esses princípios de Deus na minha vida? Qual que é o primeiro princípio que eu aprendo com Deus? Amar o Senhor Deus de todo o meu coração e de todo entendimento. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu não vou fazer mal ao meu irmão, eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou adulterar. Então, quando eu amo ao Senhor, quando eu vivo esses princípios, eu vou caminhar sobre a palavra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque se eu no meu trabalho, se eu no meu serviço, se eu no meu lugar de lazer, eu não for guiado pelos princípios de Deus, então isso é uma clara evidência que eu não sou um cristão verdadeiro. Para mim ser um cristão verdadeiro, no local, indiferente de onde que eu estiver, os meus princípios não vão
mudar. A gente pega para analisar a história de Daniel. Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia e chegou lá, tinha deuses estranhos. Mas Daniel, ele não se deixou corromper pelo lugar que ele estava, mas ele foi fiel ao direcionamento de Deus. Ele foi fiel àquilo que Deus tinha colocado. Ele foi fiel à sua fidelidade. Ele foi fiel com Deus. Então, da mesma forma, somos nós. Não é o ambiente a qual nós vivemos que irá nos corromper, mas nós devemos permanecer fiel aos princípios que Deus nos colocou. E quando a gente vai analisar a história de Daniel, a gente vê quão grandes coisas Deus fez através da vida de Daniel. Por quê? Ele permaneceu fiel ao seu Deus, permaneceu fiel aos seus princípios. E hoje, como tem sido nós? Nós temos permanecido fiéis aos princípios de Deus, ou nós temos se corrompido por qualquer coisa? Às vezes, na primeira oportunidade, nós deixamos o Deus verdadeiro para servir as pessoas. Ah não, mas se eu falar que sou crente ali, a pessoa não vai me dar uma promoção, a pessoa não vai me aceitar, eu vou ser julgado, vou ser criticado. Se o nosso Senhor Jesus, ele foi julgado, foi esbofeteado, foi morto, foi crucificado por amor de nós, quem dirá as perseguições que nós iremos sofrer? Então nós temos que colocar na nossa mente, todo sofrimento por amor a Cristo vale a pena. Todo sofrimento em amor à palavra de Deus vale a pena na nossa vida. O que não vale a pena é eu não sofrer neste mundo, mas quando eu chegar na glória, eu ser jogado para fora. Porque o que vale o homem? Ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. O que vale nós termos tudo nesse mundo, mas não termos a presença de Deus? Não vale de nada. Então aquilo que tem tomado o lugar de Deus na minha vida e na sua vida, nós temos que nos examinar. O que a Bíblia vai nos orientar? Examine o homem a si mesmo, e assim come do pão e beba-se do cálice. Cabe cada um de nós nos analisarmos qual tem sido as nossas atitudes. Quem tem governado o meu coração? Quem tem governado a minha vida? Será que existe algum ídolo em meu coração que tem tomado o espaço de Deus? A Bíblia, ela condena a idolatria, ou seja, a adoração de imagens, ídolos e falsos deuses, pois o verdadeiro Deus exige devoção exclusiva. Ela afirma que os ídolos são obras humanas, sem vidas e incapacidade de agir, e que a idolatria pode levar a consequências espirituais negativas. Além de imagens físicas, a Bíblia também alerta contra a idolatria moderna, que pode se manifestar no apego excessivo às coisas, como dinheiro, celebridades, trabalho ou outras prioridades que desviam o foco de Deus. Quantas vezes nós temos focado em coisas erradas? Igual nós sabemos que o trabalho, ele dignifica o homem. Todos nós necessitamos de trabalhar, tanto homem, tanto mulheres, pois a própria Bíblia, ela fala que nós comeríamos do suor do nosso rosto. Mas chega em alguns momentos da nossa vida que se torna até um ídolo da nossa vida. A gente às vezes fica tão viciado em trabalhar que às vezes a gente deixa de fazer aquilo que Deus tem nos colocado para fazer e somente pensa em trabalho. Algumas das vezes o Senhor já falou comigo sobre isso, que muitas vezes eu tenho priorizado tanto o trabalho na minha vida que às vezes eu esqueço as coisas que Deus tem me proporcionado, como às vezes a questão da igreja, a minha família. Às vezes a gente deixa de usufruir aquilo que Deus tem nos dado para viver de forma obstinada em algo. Até o trabalho, quando a gente é obstinado naquilo, se torna um pecado na nossa vida, se torna um ídolo. E às vezes a gente tem que nos policiar para que a gente possa voltar os nossos olhos para o Senhor. Tudo aquilo que for acima do Senhor em nossas vidas é pecado. Tudo aquilo que estiver tomando o lugar de Deus na minha e na sua vida é pecado. Então nós temos que nos examinar todos os dias e voltar o nosso coração para Deus. Aleluia. Aleluia. Quais são os ídolos que eu carrego no meu coração? Gênesis 35:2. Então disse Jacó a sua filha e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Josué 24:23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Então, o Senhor vem nos orientar para que nós venhamos tirar do nosso meio todo Deus estranho. Tudo aquilo que tem nos contaminado, tudo aquilo que tem nos afastado de Deus, Ele nos chama a jogar fora. Para quê? Para que nós possamos ter verdadeiramente comunhão com o Deus verdadeiro.
Mas enquanto estiver ídolos em nossa vida, Deus ele não pode habitar. Deus ele não habita em templo sujo. A Bíblia vai nos falar que Deus ele não habita em templo sujo. Então cabe a nós tirar tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus na minha vida. Cabe a nós tirar tudo aquilo que em meu coração tem sido preenchido. Porque como eu já disse há um tempo atrás, nós temos um vazio na nossa vida, no nosso coração, que somente Deus pode preencher. Mas quando esse lugar não é preenchido por Deus, nós procuramos qualquer outra coisa para preencher esse buraco. Só que nada nesse mundo é capaz de preencher o vazio de Deus na nossa vida. Nada neste mundo pode ocupar o lugar que é unicamente de Deus em nossa vida. Só que muitas vezes nós parecemos esquecer disso e queremos achar em coisas, em pessoas, em objetos a satisfação que existe somente em Deus. Não é um relacionamento que vai me fazer feliz, não é um trabalho que vai me fazer feliz, não é às vezes uma promoção no meu emprego que vai me fazer feliz, às vezes não é o filho que vai me fazer feliz, é unicamente a presença de Deus na nossa vida. Deus ele preenche todo o nosso ser de uma forma tremendamente que ninguém consegue explicar. Não tem como às vezes eu explicar uma experiência minha com Deus. A pessoa só vai entender no dia que ela mesma tiver a sua própria experiência com Deus. Tem como você explicar convenção para alguém? Não. A pessoa ela mesma vai ter que experimentar o que é uma convenção. O que é entregar a sua vida para Jesus. Para muitas pessoas, entregar a vida para Jesus é você participar de uma religião. Para muita gente, você entregar a vida para Jesus é uma bobagem. Para outras pessoas, entregar a vida a Jesus é um sinal de fraqueza. Sim, é um sinal que nós reconhecemos que nós somos fracos e necessitamos da grandeza de Deus na nossa vida. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, é um sinal que eu mesmo não consigo escolher os meus próprios caminhos, porque os meus caminhos só me levam para a perdição, os meus caminhos só me levam para caminhos tortuosos. Mas quando eu entrego a minha vida para Jesus, aí sim eu vivo a plenitude do amor, da vontade. Eu vivo a vida verdadeira, porque fora de Jesus não existe vida. A vida verdadeira ela está em Jesus. Todos os caminhos a não ser Jesus são beco sem saída. E quantos de nós quebramos a cara nesses becos sem saída? Quantos de nós às vezes perdemos tanto tempo da nossa vida nesses becos, até um dia encontrarmos o verdadeiro caminho que nos leva à vida eterna? E esse caminho é Jesus, e somente Ele pode nos saciar de uma forma totalmente. O que está nos impedindo de viver o sobrenatural de Deus? Os ídolos tiram o nosso foco de Deus e nos levam a adorar a criatura em vez de adorar o Criador. Muitos de nós somos levados a essa adoração de ídolos. E ontem eu estava estudando sobre uma pessoa, e quando eu estava lendo a enciclopédia daquela pessoa, a vida daquela pessoa, uma parte da vida dela mexeu muito comigo. Ele chama Enéas Tognini. Ele é um dos homens que foi muito usado por Deus na nossa região. Ele foi usado, ele teve igreja em BH, teve igreja em São Paulo, e foi um homem usado muito. Escreveu cerca de 40 livros. Até uma das bases da nossa fé batista foi através dos livros dele. Nós estudamos o livro dele, e chega uma parte da história dele que ele fala que ele já era cristão, já estava na igreja, e ele foi num congresso de jovens, e quem estava pregando era... Agora eu vou esquecer o nome da mulher, fugiu o nome, mas é a Rosalie, esqueci o sobrenome, mas é basicamente a mulher que trouxe o movimento avivalista dos Estados Unidos para o Brasil, a mulher que foi a base para nós batistas no Brasil. Foi ela que revolucionou os batistas. Então, ela foi no congresso, essa mulher pregou, e naquele dia o Espírito Santo mexeu com ele de uma forma diferente. E depois de um ano, ele já estava pastoreando uma igreja, já tinha sido vocacionado, e uma manhã ele acordou de uma forma diferente. E Deus impeliu ele para ir para o seu escritório orar. E ele ficou durante 1 hora ali orando a Deus. E quando ele estava orando a Deus, ele não sentia a presença de Deus, ele não ouvia Deus e não sentia que estava tendo foco com Deus. Ele parou naquele momento, foi tomar um café ali naquele momento e voltou, e depois que ele voltou, ele ficou mais 2 horas orando. E depois de 2 horas que ele estava orando, ele ouviu uma voz muito forte falando com ele.
e Deus falou da seguinte forma: entrega. E ele falou: o quê? Entrega. E ele falou assim: Senhor, o que você quer que eu entregue? E onde Deus fala com ele: entrega a sua família, entrega o seu ministério, entrega a sua biblioteca, porque ele tinha uma biblioteca com mais de 4.000 livros, e ele era muito apegado àquela biblioteca. E Deus foi falando com ele. Algumas coisas ele relutou para entregar, e outras coisas ele entregou. E quando chegou ao final daquela conversa, ele conseguiu entregar tudo aquilo que o Senhor estava pedindo. E ele vai nos falar na sua biografia que depois desse momento na vida dele, Deus usou ele de uma forma tremenda, que ele foi um dos prepulsores para o avivamento também em BH, no Brasil, e através da vida dele, Deus operou grandes maravilhas em nosso meio. E o Senhor, de uma forma tão maravilhosa, ele falou comigo da nossa entrega ao Senhor, onde que muitas das vezes nós não conseguimos entregar aquilo que o Senhor tem nos pedido, porque essas coisas elas se tornaram ídolos em nosso coração. Quantas das vezes a nossa família se tornou um ídolo para nós? Quantas das vezes os nossos filhos têm se tornado ídolos? Quantas das vezes o nosso ministério, às vezes, não, eu canto na igreja, mas a gente canta de uma forma, não para adorar a Deus, mas para adorar nós mesmos. E a gente tem criado esses ídolos no nosso coração. E onde Deus ministrou ao meu coração que a maioria das vezes nós não vivemos o sobrenatural de Deus, porque nós não entregamos esses ídolos. Nós nos apegamos a esses ídolos em nossas vidas e não conseguimos ir para uma fase maior com Deus, não conseguimos ir para um nível mais profundo, porque toda vez que Deus vai nos chamar para um local mais profundo da nossa vida, vai ser necessário entregar algo. E eu creio que muitos de nós aqui, Deus já tem pedido algo, mas muitos de nós às vezes não temos conseguido entregar. E por que as coisas às vezes não se realizam na minha e na sua vida? Porque nós estamos apegados àquilo que Deus não tem para nós. Nós estamos apegados àquilo que não é a vontade de Deus para nossas vidas. Aí muitas vezes a gente questiona: mas por que fulano chegou na igreja e Deus está usando ele de tal forma? Por que eu cheguei há tanto tempo e eu não tenho, às vezes, vivido essa plenitude de Deus? Porque às vezes aquilo que Deus tem nos pedido, nós não temos entregado. Nós temos nos apegado àquilo que nós já temos e não temos abrido mão para que Deus venha derramar algo maior da nossa vida. A Bíblia vai falar que não tem como costurar remendo velho em roupas novas. Não tem como você derramar vinho novo em odres velhos. Porque se eu fizer isso, o vinho novo ele vai romper o odre velho. Da mesma forma, na minha e na sua vida, Deus quer derramar algo novo, mas quem está impedindo de derramar somos nós. Pare e pense nessa noite: o que Deus tem te pedido? Qual tem sido o ídolo que tem tomado o lugar de Deus nas nossas vidas? O que tem tomado o nosso coração diante de Deus? Qual tem sido o ídolo que eu e você levantamos no lugar de Deus? Enquanto esse ídolo estiver em nossos corações, nós não iremos viver esse sobrenatural de Deus na nossa vida. Então cabe a nós tirar os ídolos, para que Deus ele possa cumprir a obra dele em nossas vidas. Não é porque Deus não quer, mas porque às vezes nós não queremos entregar. Quando a gente vai ver lá em Abraão, o que é Abraão? O que Deus pede a Abraão? Deus vai pedir a Abraão ao filho. Não porque Deus queria matar o filho de Abraão, mas porque Deus queria ver onde o coração de Abraão estava. E Abraão ali naquele momento, de uma forma que a gente não vai entender, ele entregou o seu filho. Por que Deus às vezes permite acontecer isso na nossa vida? Para a gente ver que o nosso coração às vezes está pegado nas coisas erradas. Aonde que eu vou falar? Quantos de nós hoje temos vários ídolos no nosso coração? E nós muitas vezes temos achado que estamos fazendo as coisas certas, mas às vezes nós estamos adorando os deuses errados em nossos corações. Como eu disse, ídolo não é somente escultura. Quantos de nós temos adorado um pastor? Quantos de nós às vezes temos adorado os irmãos? Quantos de nós às vezes temos adorado o nosso cabelo? Temos adorado o nosso corpo? Temos adorado a voz? Tudo isso às vezes são coisas boas, mas se estiver tomando o lugar de Deus, tem nos levado a afastar dele. Então que nós possamos nessa noite olhar para dentro de nós, examinar a nós mesmos e entendermos o que Deus tem me pedido. Qual é o ídolo que tem tomado o lugar de Deus? A gente só vai passar para a próxima fase a partir do momento que nós conseguirmos tirar esse ídolo. O que tem impedido o que tem impedido nós de rompermos é esses ídolos que têm tomado o lugar de Deus em nosso coração. A partir do momento que nós conseguir entregar, você vai ver a mudança que Deus vai fazer na nossa vida. Como esses dias aqui foram pregados por várias vezes. O Ronildo pregou, a Monique pregou
sobre a questão de oração, que nós precisamos voltar a orar, isso tudo é válido, nós precisamos disso, mas não vai adiantar eu orar, eu jejuar, eu fazer propósito, se Deus não for o primeiro lugar em nossos corações. Enquanto tiver esses ídolos em meu e seu coração, Deus ele não pode operar em nossas vidas. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus, a Bíblia vai falar que Deus jamais ele muda. Deus é imutável. Então Deus ele não muda a sua, ele não vai mudar a sua, fugiu a palavra. Aleluia. Deus ele não muda. A Bíblia vai falar que Deus ele é imutável. Então se ele falou, ele vai cumprir. Então se ele falou que ele não divide a glória dele com ninguém, enquanto eu não voltar o meu coração para ele, a gente vai ficar às vezes estagnado onde que a gente está. E Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas através. Quando eu acabei de ler essa história do Enéas, sim, e depois dessa experiência que ele teve com Deus, se a gente for ler o tanto de coisa que Deus fez através da vida dele, no final da vida dele, ele já não podia conversar com mais ninguém. Ele ficou isolado em um lugar e somente o filho dele comunicava com ele, então ele já não atendia mais ninguém. Aí até o professor que estava dando aula para a gente falou que uma das experiências muito fortes que ele teve com ele foi que quando ele também estava fazendo o seminário, eles tiveram também que pesquisar sobre a vida desse cara. E uma das meninas ficou incumbida de entrevistar ele para trazer o trabalho para a igreja. Aí ela conversou com o filho dele e o filho dele permitiu dela ligar para ele. Aí ela ligou para ele, conversou com ele, escreveu algumas coisas lá. Quando chegou no dia dela apresentar o trabalho, olha você, o tanto que Deus usava a vida desse homem. Quando a menina não conseguia conversar com ninguém, toda hora que ela ia tentar falar, ela começava a chorar. E quando ela chegou na sala de aula para falar sobre a vida dele, quando ela falou que ligou para ele no telefone, ela já não conseguiu falar mais nada. Naquele momento, a unção que estava sobre a vida dele foi tão grande que toda aquela sala foi batizada no Espírito Santo. E aonde que ninguém mais conseguiu falar nada. Você vê o tanto que Deus usou a vida desse cara. O tanto que Deus fez na vida dele. Por quê? Porque ele entregou a vida dele totalmente para Deus. Tirou os ídolos. Então o que é que nós precisamos hoje, meus irmãos? Nós precisamos ter uma experiência verdadeira com Deus. Não é o que eu sei, não é o que eu faço, não é o que eu estudo que vai me fazer ser um homem de Deus. O que vai me fazer ser um homem de Deus é a experiência que eu tenho com Deus, é a intimidade que eu tenho com Ele. É quando eu conseguir abrir mão de mim, ser humano carnal, para que Deus venha habitar em mim, para que Deus venha estar de mim. Da mesma forma que Deus usou tremendamente o Filho dele nessa terra. Por quê? Porque ele abriu mão de tudo. A Bíblia vai falar que ele se esvaziou, que ele foi humilde até a morte de cruz. Então ali ele vai nos ensinar que o que é que nós precisamos. Precisamos orar? Sim. Precisamos jejuar? Precisamos. Mas primeiro nós precisamos nos esvaziar de nós, para que Deus ele possa, de uma forma maravilhosa, nos usar. E através das nossas vidas, outras vidas venham ser alcançadas. Pare e pense, da gente ter a nossa caminhada, chegar ao final da nossa vida, a gente poder olhar para trás e falar assim: quão grandes coisas Deus fez através da minha vida, quantas pessoas Deus me usou para alcançar. Esse Enéas também, ele foi o escritor do hino que a gente tem hoje como hino batista, que é a obra santa. Ele foi o que Deus usou para escrever esse hino, que as meninas até cantaram no Confirmão, já cantaram aqui na igreja. Então, o que nós aprendemos através do que a Bíblia nos ensina, através da vida desse homem, que vale a pena deixar ser usado por Deus, vale a pena abrir mão da nossa vida para que Deus cumpra em nós o propósito. A única pessoa que é capaz de impedir o propósito de Deus na minha e na sua vida somos nós. Mas se nós hoje nos posicionarmos a favor do reino de Deus, meu irmão, não tem ninguém que segura um homem e uma mulher cheia da unção de Deus. Não há nada que segure, não há cadeia que segure, não há forca, não há presídio, não há tanque de azeite, não há ilha, nada que segura um homem e uma mulher cheia da unção de Deus. Que nós possamos ser esse homem e essas mulheres que carregam a glória de Deus. Que nós não venhamos ser somente pessoas que sentam no banco de uma igreja, mas que nós possamos levar a igreja àquelas pessoas que não têm. Como o teu próprio Enéas disse, não basta ser cristão, mas nós devemos ser cristão numa sociedade para que possamos transformar ela através de nosso testemunho. Então não é só eu ser cristão, mas é eu fazer a diferença onde que eu estiver. Eu não devo carregar somente este título, mas eu devo carregar a presença de Deus na minha vida.
pois a Bíblia fala que onde a planta dos nossos pés pisar será abençoado. Onde que eu e você chegarmos, a presença de Deus estará, e que através da nossa vida, vidas venham a ser alcançadas, vidas venham a ser transformadas. Mas para isso é necessário que nós venhamos tirar os ídolos do nosso coração, aquilo que tem tomado lugar de Deus na nossa vida. Nem tudo o que nós fazemos na igreja é de Deus, nem tudo que nós fazemos aqui hoje foi Deus que chamou para a gente fazer. Então por isso que eu falo que a gente deve examinar nós mesmos e saber o que o Senhor quer de mim, qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Como muitas vezes eu já ouvi essa palavra, nem tudo que é da obra é para Deus, nem tudo que você está fazendo na igreja está agradando a Deus. Mas no dia que eu entender onde que eu fui plantado, o que Deus me mandou fazer, você pode ter certeza que grandes coisas Deus falar através de nossas vidas. Mas primeiro nós precisamos dessa experiência com Deus. É essa experiência que vai nos transformar. Vamos pegar a história de Jacó. Quem que era Jacó? Enganador, corrupto, mentiroso. No dia que ele teve um encontro com Deus no vale de Jaboque, toda a vida de Jacó foi transformada. Aquele homem que antes mentia, aquele homem que era corrupto, Deus transformou a vida dele. E através da vida dele, uma geração inteira foi alcançada. Através da vida de Jacó, foi povoado todo o Israel. Da mesma forma na vida de Paulo. Quem foi Paulo? Um assassino, um corrupto, um enganador. Mas quando ele teve um encontro com Deus, foi um dos maiores pregadores do Evangelho do Novo Testamento. Foi um dos homens que Deus mais usou a vida dele para trazer as boas novas. E através da vida de Paulo, hoje também nós fomos alcançados. Então, se coloque no lugar de posição, coloque-se na brecha, abra mão dos ídolos do nosso coração, daquilo que tem tirado a presença de Deus na nossa vida. E decida hoje viver o sobrenatural de Deus. Decida hoje viver o profundo de Deus. Decida hoje viver uma nova história na presença de Deus. Mas para isso precisa que eu e vocês entregamos a nossa vida totalmente para Deus. Não tem como eu e você viver o sobrenatural de Deus se nós ainda tivermos ídolos no coração. Em Josué 24, 14 e 15, a Bíblia vai nos falar: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito. Servir ao Senhor. Porém, se por vós parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses, quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cabe a nós escolhermos servir ao Senhor ou servir ao Deus dos nossos corações. Que nós possamos tomar essa atitude hoje e servir ao Deus verdadeiro. O Deus que me resgatou e te resgatou. O Deus que nos deu uma nova vida. O Deus que mudou a nossa história. O Deus que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que nos deu uma nova vida, e que nós possamos viver de forma abundante essa vida em Cristo Jesus. Amém? Conclusão: em tempos que o nosso coração é levado a criar ídolos, temos que estar conectados a Deus, para não ser levado pelos desejos pecaminosos do nosso coração. Como eu disse, o nosso coração sempre vai se inclinar para adorar algo. Se não tiver Deus em nossa vida, a gente vai adorar qualquer coisa que aparecer na nossa vida. Até um pedaço de madeira, até uma cadeira se torna ídolo do nosso coração. Se a gente não tiver Deus em primeiro lugar, se a gente não tiver Deus como foco, nós nos corrompemos. Então nós precisamos voltar o nosso coração para Deus, para que nós não nos venhamos nos corromper diante da sociedade. Amém? Que os irmãos possam colocar de pé nessa noite. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos. O Senhor é soberano, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Não há Deus além de Ti, não há Deus como o Senhor, Pai. Nós somos gratos ao Senhor pela Tua bondade, maravilhosa graça, Pai, a qual está sobre nossa vida, está sobre esta igreja, está sobre este povo, Pai. Ó Pai, mas nós vemos clamar ao Senhor, Pai, através dessa palavra, a qual foi ministrada aos nossos corações hoje, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a tirar todo o ídolo que há na nossa vida, Pai. Tudo aquilo que tem tomado o lugar do Senhor em nossas vidas, que venha cair por terra em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, Pai, porque nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos fracos, ó Pai, e nós carecemos da presença do Teu Espírito
Espírito Santo, ó Pai. Nos ajude em nossas limitações, nos ajude em nossas fraquezas, mas ajude a voltar os nossos olhos para o Senhor, ajude a voltar o nosso coração para o Senhor, Pai. Que todo ídolo que há em nosso coração caia por terra nessa noite, mas que o Senhor, Pai, venha tomar o teu lugar de honra, que o Senhor venha tomar o teu trono em nossos corações, ó Pai. Nos ajude a examinar a nós mesmos, ó Pai, e a buscar a tua face verdadeiramente, ó Pai, pois somente haverá transformação de vida, um avivamento, quando o Senhor for o primeiro em nossas vidas, ó Pai. Que não seja o homem, que não seja o ídolo, que não seja o dinheiro, mas que seja o Senhor em nossas vidas. Que o Senhor venha nos dar experiências novas nesses dias, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos despertar de uma forma a qual nunca nos despertaste antes, ó Pai. Que venha haver um verdadeiro avivamento em nossos corações. Que a nossa vida, Pai, venha verdadeiramente refletir a glória do Senhor. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver a Tua imagem, Pai. E que nós possamos ser instrumentos do Senhor nesses dias para propagar as boas novas do Senhor, Pai. Eu clamo ao Senhor por cada um de nós, por essa igreja, pelas nossas vidas, ó Pai. Toma o Teu lugar de honra e que nós possamos nos curvar e nos voltar totalmente para o Senhor. Em nome de Jesus, e em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus!